Boa tarde a todos vocês que nos acompanham em nossas redes sociais, do Empregos e Utilidades Catalão. Hoje estamos aqui no IEL com o gerente Carlos Augusto. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Daiane. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para nós é uma satisfação enorme estar aqui falando um pouquinho do portfólio do IEL, falando de emprego, falando de trabalho, né? Sempre um tema bastante aí aceito pela comunidade. Eu aproveito essa oportunidade, Carlos, para dizer como eu abraço o SES e o Senai. Eu tenho uma experiência que eu dei aula 3 anos no Senai de Ituiutaba e 2 anos no Senai na educação à distância em Goiânia. Então, meu amor é imensurável pelo Sistema S. E estar aqui com vocês é um prazer para a gente falar qual que é a função do IEL em catalão. Bacana, Daiane. Aprecio muito, né, o seu carinho pelo Sistema S. O Sistema S ele presta um serviço social de extrema importância, né, para a comunidade, cada S cuidando da sua área. Obviamente as pessoas até confundem um pouco, né, são muito S's, Sebrae, SESC, Senat, Senai, e o IEL faz parte, né, da Casa da Indústria, né. Nós temos a FIEC, a Federação das Indústrias de Goiás, que é como se fosse a mãe do SESI, Senai e IEL, cada um com uma atuação diferente. O IEL existe para trazer inovação para as empresas. O grande foco de atuação do IEL, além do mercado de trabalho, é muito conhecido e reconhecido pelo programa de estágio, mas tem outros produtos, né? Então, o grande foco do IEL hoje é levar inovação para as empresas com foco principal dentro da indústria, que é o que atende também SESI e Senai, mas voltado para a parte de qualificação, né, de mão de obra. Carlos, muitas pessoas têm perguntado em minhas redes sociais qual é a função do IEL em relação ao jovem aprendiz. Bacana, Daiane. Existe até, se você me permite, explorar 2 conceitos distintos, eu acho que faz parte até do seu quadro aí de perguntas, que é o jovem aprendiz e o estagiário, né? São 2 modalidades de contratações diferentes. O que é o jovem aprendiz? O jovem aprendiz ele foi criado por lei federal, né? Ele já existe há bastante tempo. Toda empresa que tem acima de 7 funcionários é obrigada, por força de lei, a contratar pelo menos 5% do seu quadro de funcionários como jovem aprendiz. Então, assim, o jovem aprendiz ele tem que ter de 14 a 24 anos, ele precisa, para ser jovem aprendiz, estar, né, matriculado dentro da instituição de ensino, tem que estar estudando de forma regular, com exceção daquele que já tenha terminado o ensino médio, né? A empresa paga para ele uma qualificação, então ele faz um curso voltado para a aprendizagem em temas de interesse da empresa, como mecânica, assistente administrativo, auxiliar de logística. Então ele faz uma parte do trabalho dele estudando e outra parte ele desenvolve dentro da empresa para aprender um pouco, né? O jovem aprendiz ele tem carteira assinada, então ele tem benefícios trabalhistas, né? Ele tem os encargos sociais que paga para ele, apesar de ser um pouco reduzido, né? Muito próximo do que paga um funcionário normal, né? E assim, uma série de regulamentações, né? A empresa tem que criar um ambiente propício para ele, né? O acompanhamento social que tem que ter dentro da instituição ali, e cuidar desse jovem que é um menor de idade. Já a modalidade do estágio é uma modalidade opcional, né? Pode ser estagiário quem tem acima de 16 anos e esteja cursando, ou seja, vinculado a uma instituição de ensino. Pode ser estagiário quem cursa ensino médio, técnico, superior ou pós-graduação. Todos enquadram na modalidade do estágio. E a empresa, visando proporcionar prática do mundo acadêmico, oferta o estágio e recebe o trabalho do estagiário em contrapartida, né? O estagiário, por sua vez, não tem custos trabalhistas, então assim, ele custa em média 30% do custo de um funcionário normal, incluindo o jovem aprendiz. Então é muito mais barato para a empresa contratar o estagiário do que o jovem aprendiz. Por isso que, em termos numéricos, nós temos no mercado muito mais estagiários do que jovem aprendiz, né? Por que o jovem aprendiz foi feito? Por que criou-se essa lei? Porque ele é um programa social, né? Em vez da gente deixar o nosso jovem na rua, ou quem é pai, quem é mãe sabe, lá dentro de casa, jogado, mexendo 24 horas no celular, na internet, não que seja ruim, mas tudo em excesso acaba atrapalhando o desenvolvimento, ele vai conhecer um pouco do mercado de trabalho, né? Prioriza-se o jovem aprendiz, aquele de baixa renda, né, por ser um programa social, então ele tem que encaixar num perfil de um certo nível de renda para que as empresas contratem ele. Então, acaba a empresa auxiliando, né, nesse processo de transformação social. Então, o grande objetivo do programa Jovem Aprendiz é uma transformação social.
A empresa tem o objetivo de pegar um jovem que não está preparado para o mercado de trabalho, inclusive isso é uma quebra de expectativa, porque a empresa já quer contratar um jovem pronto, isso é errado também, né? A gente contrata um jovem que precisa ser qualificado, que precisa conhecer o mercado de trabalho, e a empresa tem a obrigação de transformá-lo e entregar para o mercado um profissional semi-pronto, né, com desenvolvimento, com experiência, com expertise. Isso é o programa Jovem Aprendiz. E o estagiário é um profissional que muitas vezes curso superior, a maior parte dos estagiários é em curso superior, então ele já tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de maturidade profissional, né? E até por ser mais barato para a empresa, é um programa que deslancha mais, que tem maior quantidade, né? Numericamente ele é um programa mais elevado. Então são duas modalidades diferentes. Muitas vezes a gente vê a empresa falando assim, nossa, eu preciso contratar um jovem aprendiz. Quando ela entende, ela percebe, não, eu preciso contratar um estagiário, né? Então essa é a grande diferença das duas modalidades de contratação. Senhor Carlos, foi importante você estar trazendo toda essa informação, porque muito tem se falado da falta de vagas de jovens aprendizes. Então, porque as empresas geralmente têm preferido estagiários. Mas eu gostaria, então, que o senhor fizesse um convite para as empresas a estarem vindo aqui conhecer melhor esse projeto de jovem aprendiz. Bacana, Daiane. Eu agradeço o espaço do seu programa, né, da sua audiência que você tem, para fazer um chamamento, né, para convocar as empresas a conhecerem a lei. Muitas empresas são autuadas por não estarem com a sua cota de aprendizagem em dia. Né? Então, assim, o IEL faz e gerencia os dois programas, tanto o programa de estágio, que o IEL é muito reconhecido e conhecido. Digo que o IEL Goiás é a maior empresa integradora de estágio do Brasil, tanto em termos numéricos quanto história. Nós temos aqui no Catalão já 17 anos. Nesse período nós já colocamos mais de 20 mil pessoas no mercado de trabalho, né? Então o IEL gerencia todo esse projeto, recruta, seleciona, faz todo o processo burocrático para a empresa, facilitando e dando comodidade, quanto no programa de aprendizagem. Então aqui em parceria com o Senai, nós ofertamos o curso de qualificação que o jovem precisa fazer, também recrutamos, selecionamos, damos toda a assessoria quanto ao atendimento da legislação, o acompanhamento social que tem que ter. Praticamente nenhuma empresa sabe dessa necessidade, acaba descobrindo quando é autuada. Nós temos um processo hoje que é muito interessante, que nós chamamos de contratação indireta. Como que funciona? A empresa contrata, o jovem coloca na folha de pagamento dela. E o IEL, por ser uma instituição sem fins lucrativos e tem imunidade fiscal, até por estar vinculada dentro do Sistema S, nós não pagamos uma série de impostos ou não temos de forma reduzida. Então, acaba ficando mais barato para a empresa contratar o jovem pela folha do IEL do que pela própria folha dela. Então, a gente oferta esse serviço, obviamente a gente cobra uma taxa para isso, que ainda assim é mais vantajoso para a empresa. A gente faz todo o processo, toda a assessoria, garantindo que a empresa tenha segurança jurídica de ter sua cota atendida. Então, nós fazemos esse mapeamento da necessidade da empresa, se jovem aprendiz, se estagiário. Muitas vezes acontece da empresa ter concomitante os dois projetos, então ela atende a sua cota com o jovem aprendiz e também atende, né, a sua necessidade com o estagiário. Então, tudo isso o IEL faz aqui. Para quem não conhece, aproveitando a sua audiência, o IEL fica dentro do Senai, né, que é o Senai e IEL, e vem tomar um café aqui com a gente conversar a respeito, a gente falar um pouco mais, né, e a gente tem muito a conversar sobre o assunto. Que bom, suas explicações, eu tenho certeza, alguns dos meus parceiros, empresários, eles não sabiam dessa possibilidade do contrato interno. Como o senhor mencionou, a qualificação essa modalidade é para pessoas de baixa renda. Não se exige qualificação, mas se puder fazer uma qualificação ou um curso básico, quais o senhor indica para que esses jovens façam? Sem dúvida, o programa Jovem Aprendiz, ele surgiu justamente para isso, que as empresas contratem o jovem e o desenvolvam. Então, assim, teoricamente não se exige, né, dele conhecimento prévio, experiência, expertise. Só que na prática, a gente, quando vai para o mercado, a gente vê que o mercado é muito exigente, ele é muito competitivo. Então, logicamente, aquele jovem que tem uma qualificação, que tem um curso, ele sai na frente. Ele acaba tendo um espaço maior. Então, nossa dica é: procure qualificação. Quais são os cursos que a empresa mais demanda? Nós temos uma demanda gigantesca por informática, então pacote fácil, né, Word, Excel, PowerPoint, Power BI, tudo isso tem uma demanda gigantesca. Digitação,
né, falar em público, assistente administrativo, inclusive são cursos que o Senai, que o SESI oferta aqui também, né, e a gente tem outras opções aqui, inclusive boa parte gratuita na internet, então assim, falta mesmo vontade e interesse desse jovem para que ele buscar essa capacitação, e quando ele vê um currículo, um jovem, por exemplo, de 14 anos, que tem lá 5, 6, 7 cursos EAD, que quer dizer, não, esse jovem está procurando, o olho do entrevistador, o olho da empresa brilha, né, a vontade de colocar ele na frente. Imagina vocês, o entrevistador que tem um amaranhado de currículos, né, em cima da sua mesa, centenas, qual que vai chamar mais atenção? Né? Aquele que tem uma qualificação maior. Né? Então, isso certamente conta ponto e muito na carreira, né, desse futuro profissional. Carlos, eu sempre tento mencionar a importância de dar continuidade aos estudos, de procurar as parcerias que o governo tem, que ofereçam cursos técnicos de graça, cursos de informática básica, e a sua fala só realmente ressaltou a importância disso. Outra coisa que eu gostaria de agradecer é que nessas perguntas o senhor já respondeu muitas mães, né, que possuem seus filhos jovens aprendizes com interesse nessa demanda. Então, de antemão, eu já agradeço por ter respondido com essa experiência incrível todos os meus seguidores e agradeço essa oportunidade por estar, né, nos prestigiando a audiência. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Juliana. Prazer, uma satisfação enorme. Mais uma vez, a gente coloca à disposição, né, a estrutura da FIEG aqui para vocês, o SESI, o Senai e o IEL. Venham nos fazer uma visita. Nós recebemos aqui, Daiane, muitas mães que buscam, né, oportunidade para os seus filhos. Então é importante assim, para a mãe entender que o filho também tem que querer. Né? A gente comentava aqui informal antes da entrevista da geração alfa, que é uma geração que tem um perfil demográfico um pouco diferente, né? Falta muito interesse, as empresas observam isso. Então, assim, mãe, não tenta somente empurrar o seu filho, mas coloque para ele a educação, que ele entenda que aquele caminho é interessante para ele, porque enquanto ele não se envolve com aquilo, a coisa não funciona. Então, assim, além da mãe querer o pai, logicamente a gente quer o melhor para os nossos filhos, eu também sou pai, né? O filho tem que entender isso, precisa compreender essa importância. Porque na hora da entrevista o pai e a mãe não vai estar junto. Então o jovem precisa estar envolvido com essa situação. Então a gente fala para o pai, a gente fala para a mãe, mas a gente fala também para o jovem. Queira trabalhar, entenda que isso é importante, que vai fazer diferença na sua vida. Muito obrigada, agradecemos a audiência de todos vocês. Sigam nossa página Empregos e Utilidades Catalão e também a página do IEL Catalão. Muito obrigada.